Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Fala aí, Jô, aqui pela rede ConnectV. Com todo esse problema da pandemia provocada pelo coronavírus em todo o mundo, continuando com esse mês da mulher, nós temos hoje como entrevistada a médica infectologista doutora Daniela Vinhas Bertolini. Aliás, Daniela, você é a primeira entrevistada do Fala aí, Jô, que vem 2 vezes ao programa. Nós já falamos há um tempo atrás sobre a importância da vacinação e hoje vamos falar aqui sobre esse problema do coronavírus que tem deixado tanta gente aí com os nervos à flor da pele. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, Jô. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite e a oportunidade de estar novamente aqui com vocês hoje. Maravilha. Dani, me fala o seguinte, vamos começar assim explicando para as pessoas realmente o que é o coronavírus. Bom, o coronavírus, ele é uma grande família de vírus respiratórios. Eles já são descritos há mais de 60 anos e o coronavírus, né, assim como outras famílias de vírus, eles acabam por sofrer mutações com o passar do tempo. E nós tivemos o surgimento de um novo coronavírus, né, que é o responsável por essa doença nova, que é o que está assustando tanto todo mundo, que é a Covid-19, que surgiu inicialmente na China, na cidade de Wuhan, e no final do ano, né, de 2019, então dezembro de 2019, começo aí de 2020, que foram o surgimento dos primeiros casos. Essa família do coronavírus, né, eles são caracterizados porque no microscópio existe um aspecto parecido com uma coroa, que é o que dá o nome, e normalmente eles acabam por causar infecções respiratórias, que podem ser desde resfriados leves até quadros mais intensos de pneumonia, com possibilidade de insuficiência respiratória e o óbito. E aí você tem esse risco iminente, né, em relação principalmente aos mais idosos, é isso? Na verdade o risco existia porque como ele é um vírus novo, né, é um coronavírus novo, o sistema imunológico de todas as pessoas não o conheciam e não estavam preparados para esse contato. Então, a possibilidade de desenvolvimento de doença, né, em larga escala, em grande número de pessoas, quando você tem uma situação desse tipo, é enorme. Então, são agentes que são capazes de causar epidemias ou pandemias, que é quando o problema está alastrado pelo mundo todo. E foi justamente o que aconteceu, né? Então, os primeiros casos apareceram no final do ano, comecinho desse ano, e isso começou a chamar a atenção porque começaram a aparecer casos repetidos de pneumonia e depois um grande número de pessoas acometidas. O Comitê de Emergência da Organização Mundial da Saúde foi chamado, percebeu-se que era um vírus novo e, ao mesmo tempo, já se percebeu do risco que isso oferecia para toda a população. Tentou-se tomar várias medidas de contenção, várias recomendações foram feitas para que ele não se espalhasse, mas infelizmente, até pelo grande trânsito que a gente tem das pessoas hoje pelo mundo, ele acabou saindo da China e indo para outros países, inicialmente os que estão mais próximos e agora no mundo inteiro a gente tem caso. O risco maior, né, para os idosos, na verdade, por ser uma doença nova, a gente ainda está aprendendo muita coisa. Diariamente aparecem, né, informações novas. Habitualmente, os idosos ou as pessoas que têm alguma doença de base, então uma pessoa que tem um diabetes, que está em tratamento de câncer, que tem um problema cardíaco, que tem alguma doença que pode levar à imunodepressão, eles habitualmente tem uma possibilidade de evolução mais grave da doença. E com o Covid-19 não é diferente. Então, os idosos, eles têm sido mais acometidos. Na verdade, a doença pode acontecer em todas as faixas etárias, mas as apresentações mais graves da infecção e, principalmente, o risco de óbito tem se mostrado muito maior na população idosa.
de idade superior a 60 anos, mas quanto mais avançada a idade, maior o risco. Então, quem tem maior taxa mesmo de óbito são os maiores de 80 anos, mas isso já começa a ser uma ascendente aí a partir dos 60 anos. Entendi. Me fala uma coisa, em relação, por exemplo, aos mais jovens mesmo, até adolescentes, às vezes tem problema de asma, bronquite. Essas pessoas também fazem parte do grupo de risco, mesmo sendo adolescentes, por exemplo? Então, eles não têm uma apresentação, assim, uma possibilidade, porque eu sou asmática, eu vou ter uma doença mais grave. O risco de contágio acaba sendo o mesmo, mas esses adolescentes, crianças que têm asma, bronquite, alguma doença respiratória de base, os vírus são desencadeantes de crise. Então, eles podem descompensar da doença de base que eles têm por conta do contato com o vírus e ter uma apresentação mais grave também. Mas, mesmo tendo essa possibilidade, o óbito ainda tem se concentrado mais na população mais idosa. E os profissionais de saúde que também acabam sendo bastante acometidos, né? E com possibilidade de apresentações, às vezes, mais severas. E esse acometimento maior é por conta de maior exposição, já que quando a gente atende o paciente, você acaba ficando sujeito também, né, às vezes, a se contaminar pelaquela doença. Entendi. E me fala uma coisa, dizem que o Covid-19, ele é menos letal do que era, por exemplo, a H1N1. Mas nós não tivemos, naquela época, toda essa movimentação e nem todo esse número de vítimas em tantos países e nem talvez a abrangência de tantos países como nós temos agora com o coronavírus. Por que naquela época, apesar do vírus ser mais letal, não tivemos toda essa movimentação e agora tem acontecido? Existia algum remédio, alguma coisa naquela época que hoje não existe para esse vírus? Por que a situação, apesar de, em princípio, ser menos letal, está levando a muito mais mortes e muito mais pânico, né, com a população em geral? Então, o coronavírus, né, esse novo coronavírus, ele tem duas características, né? Primeiro, que é a capacidade de uma pessoa infectada transmitir para outros. Mais ou menos, cada pessoa infectada pelo coronavírus vai transmitir a doença dela para 1 a 3 pessoas. A outra situação é que assim, a capacidade de replicação da epidemia, né, de crescimento, mais ou menos a cada 1,7 a 2,9 dias, você vai ter duplicação praticamente do número de pessoas acometidas naquela situação. Outro problema do coronavírus é que ele não é um vírus de transmissão só aérea, então não é só pelo ar. Ele tem uma capacidade de se manter vivo em superfícies, então em cima da mesa, na maçaneta, no botão do elevador, no celular, que é muito grande, né? Então, em alguns locais ele consegue ficar vivo 9, 10 dias. E isso dificulta muito o controle, né? Porque não é só a questão do ar, assim, tem toda essa questão de você colocar a mão em cima da mesa, de você pegar na cadeira, de você pôr a mão no microfone. Qualquer lugar que você encosta, se alguém que estava infectado der uma tossida, uma espirrada e caiu uma gotícula, o vírus vai estar vivo lá. E aí você coloca a mão na boca, no olho e você vai acabar se infectando. Então, é muito fácil de pegar, né? Então, tem todos esses agravantes, e isso faz com que o vírus tenha uma capacidade de se espalhar muito rápido na população e de provocar um colapso do sistema de saúde, porque se toda a população ficar doente ao mesmo tempo, não tem sistema de saúde de país nenhum que vá dar conta de conseguir, né, cuidar de todas as pessoas ao mesmo tempo e de ter muitas pessoas em estado grave ao mesmo tempo. É uma situação bem complicada, né? O influenza, ele é um vírus que tem uma letalidade maior, mas nós temos vacina para o influenza, então nós conseguimos vacinar um grande número de pessoas da população e isso diminui muito a possibilidade de circulação do vírus. E nós temos um remédio para o influenza, o que não existe em nenhuma dessas duas coisas para o corona, nem remédio nem vacina. Então é uma situação que tem facilidade para disseminar,
para acometer muita gente ao mesmo tempo e não temos tantas medidas, né? Na verdade, não tem nenhuma medida que você possa fazer para curar aquele paciente. São tratamentos de suporte. Para você tentar fazer a pessoa, né, se curar, esperar aquele momento de cura por si só, que ela vai ter da melhor forma possível, né? Mas quando o paciente atinge um estado de gravidade tal, né, que precisa de UTI, que precisa de ventilação mecânica, muitas vezes é difícil de manipular. E alguns casos acabam, infelizmente, evoluindo para óbito, como aqui no Brasil foram poucos casos de óbito, mas nos outros países, né, na Itália, Espanha, China, foi um número bem assustador. E é por conta desse risco que está sendo feita toda essa movimentação e medidas duras mesmo de tentar controlar a expansão dessa doença aqui no nosso meio. Entendi. E as medidas de prevenção, então, é só higiene? Então, as medidas de prevenção são higiene, né? E mudança de atitude, de conduta das pessoas, que é uma coisa difícil, né? Porque é difícil para a gente, ainda mais na nossa cultura, não beijar, não abraçar, não encostar nas pessoas. E ter um cuidado até meio que chega até ter que ser meio obsessivo de limpeza para você conseguir se proteger daquilo, né? Então, as principais medidas de proteção e de prevenção, que são as medidas não farmacológicas, né, que o Ministério da Saúde tem falado, são fundamentais e é o que a gente pode fazer para de verdade se proteger, né? Entendi. E aí você tem lavar as mãos, álcool gel, tem mais alguma coisa? Qual é a forma correta de se lavar as mãos? O que é mais eficaz? É o sabonete? É o álcool? Porque a gente está tendo aí uma corrida atrás do álcool gel, ninguém mais encontra álcool gel, as filas nas farmácias estão imensas atrás de álcool gel, e o sabonete parece que é mais eficaz até. Então, lavar a mão com água e sabão ou usar o álcool gel para fazer essa limpeza, eles têm absolutamente a mesma eficácia para a proteção das doenças, desde que você lave as mãos de forma adequada e com a frequência que precisa ser lavada, né? Lavagem de mão cotidiana, do dia a dia, pode ser feita com sabonete normal, não precisa necessariamente ser um sabonete antisséptico, né? Mas você tem que lavar as mãos pelo menos por 40 a 60 segundos. Lavar todas as partes da mão, então lavar a palma das mãos, lavar o dorso, lavar a região entre os dedos, lavar a ponta dos dedos, lavar o polegar, lavar os punhos, que é um hábito que as pessoas infelizmente não têm, né, de ter essa lavagem completa das mãos. A limpeza com álcool gel, ou a higienização com álcool gel, ela vai ser tão eficaz quanto a lavagem de mãos, com a diferença que nós podemos usar o álcool gel para essa limpeza se as mãos estiverem visivelmente limpas. Mãos visivelmente sujas precisam ser lavadas com água e sabão. O álcool gel não vai conseguir resolver, né? Mas as mãos que estão visivelmente limpas, elas podem de fato ser limpas com álcool gel. E o que a gente tem, né, de informação nos estudos que já foram publicados é que o uso do álcool gel, né, ou da limpeza, consegue reduzir a vida desse vírus. Então, um vírus que fica vivo até 9 dias numa superfície, se você usa álcool naquele lugar, ele vive menos que 1 minuto. Então, se você está na rua, um lugar que você não tem como lavar a mão com frequência, então você entrou num elevador, apertou o botão do elevador, você não vai ter a pia lá para você lavar a mão toda hora. Então, passa álcool gel, né? Foi fazer uma compra, registrou lá a sua senha na maquininha, passa o álcool gel. Então, é esse hábito que é difícil nas pessoas, de estar o tempo inteiro se vigiando para conseguir fazer esse uso do álcool gel ou da lavagem de mãos o tempo inteiro, né? Então, além dessa questão da lavagem de mãos e do uso do álcool gel ou da água e sabão, mas, enfim, fazer a higienização, é importante sempre ao tossir e espirrar, usar um lenço de papel ou um papel para você proteger a sua boca, jogar esse lenço fora e depois lavar a mão, né?
imediatamente após. Se você não tiver com um lenço próximo, usar o cotovelo, né, e proteger a sua boca, porque cada vez que a pessoa tosse ou espirra, ela espalha pelo ambiente todo aqueles, né, várias gotículas que tem a presença do vírus. E aquilo vai parar em cima da mesa, em cima do celular da outra pessoa, no cabelo da outra pessoa, na roupa da outra pessoa, e é desse jeito que a doença vai se alastrando. Então, proteger a boca quando tosse ou espirra, não tocar nas pessoas, não beijar as pessoas, não abraçar as pessoas. Então, arrumar outras formas de cumprimentar. Limpar com muita frequência celular e tudo que a gente usa, né? Com muita frequência, chegar em casa, tomar banho imediatamente quando você está na rua, colocar aquela roupa toda para lavar, tentar dormir bem, ter uma alimentação saudável, que são todas medidas que a gente usa para tentar manter uma boa saúde, né? Mas são essas medidas que a gente consegue. E a outra medida que também incomoda muita gente, mas que funciona muito, é a questão do isolamento. Restrição de contatos sociais. Então, todos os países que adotaram medidas mais duras e severas conseguiram reverter essa situação com muito mais facilidade, tá? E todos os países que foram, né, um pouco mais frouxos nessas condutas acabaram demorando muito mais tempo. O sistema de saúde ficou totalmente colapsado, porque muitas pessoas adoeceram ao mesmo tempo. Então, a questão do isolamento, de você não ficar em aglomerações, não fazer festas, não ir, né, em teatro, não ir em cinema, não ir no shopping, né? Tudo isso, as pessoas com mais de 60 anos tentar não sair de casa, não ir no supermercado, são medidas extremas, mas que são necessárias nesse momento para a proteção de todos, né? E para a gente tentar minimizar ao máximo os efeitos aí bem graves que podem vir dessa situação. Maravilha. Bom, pessoal, o papo é super importante, super interessante. A gente precisa fazer uma pequena pausa para os nossos intervalos. Já já a gente volta com Fala aí, Jô, dessa noite. Até já. Voltamos com o Fala aí, Jô, dessa noite, onde eu entrevisto a doutora Daniela Vinhas Bertolini, infectologista. Estamos falando aqui sobre esse problema da pandemia provocada pelo coronavírus. Daniela, a gente estava falando sobre as medidas de prevenção, isolamento, etc., né? Inclusive, ontem, a Prefeitura de São Paulo tomou aquela medida de se fechar tudo a partir de amanhã. O governo do estado, a partir de segunda-feira, também se fechar os shoppings, se fechar academias, etc. Então, né, a gente teve, infelizmente, aí a confirmação dos casos das primeiras mortes aqui no Brasil, infelizmente aqui em São Paulo, praticamente todos de idosos, né? Mas o que a população pode fazer mais? É ficar em casa, se resguardar, se proteger dentro de casa? Exatamente isso, né? Essa medida, que é meio drástica, né? Fechar tudo, a gente sabe que isso tem um impacto social e um impacto econômico financeiro muito importante, né? Porque os empresários, o comércio, todo mundo sai, né, no prejuízo. Mas é uma medida necessária. Quanto menos circulação de pessoas nós tivermos, mais rápido nós vamos conseguir reverter esse quadro, tá? E não adianta fechar a escola e todo mundo se encontrar, né, no prédio, todo mundo se encontrar no parque, fazer uma reunião de amigos. Não funciona. As pessoas têm que ficar isoladas e cada um na sua casa. Sair o mínimo possível, só quando tiver necessidade mesmo, mas é para ficar em casa. Então, fazer home office em casa, estudar em casa, tentar evitar ao máximo esse contato social. Isso é importantíssimo e necessário. E uma outra forma que a gente pensa que é de prevenção, porque temos visto muita gente aí usando máscaras. Vou usar máscara para não pegar o coronavírus, etc. A máscara é importante?
Então, isso é uma pergunta super importante, porque houve todo, né, uma preocupação de que as pessoas que não estão sentindo nada, pessoas assintomáticas, fiquem circulando de máscara. O uso da máscara não é para pessoas sem sintomas. O uso da máscara é para pessoas que têm sintomas respiratórios. Uma pessoa que não tem sintoma, ela só deve ficar de máscara se ela tiver no cuidado de uma pessoa que está com sintomas respiratórios ou de uma pessoa que é um caso confirmado de infecção. Então, se ela vai prestar o cuidado àquela pessoa, ela tem que se proteger com a máscara. Caso contrário, a máscara deve ser para o profissional da saúde se proteger durante os atendimentos ou para a pessoa que tem sintomas respiratórios, sendo ela um caso suspeito ou já confirmado de infecção. O uso indiscriminado da máscara, além de não resolver, ele também acaba por provocar uma situação de uma possível falta de máscara para quem de fato precisa, né? Então, os serviços de saúde acabam que ficam sem máscara, as pessoas que têm necessidade, porque têm sintomas, não têm onde comprar máscara, então não é para fazer assim, né? A gente tem que pensar de uma forma bem simples. Se você tem 10 pessoas juntas, 9 não têm sintomas respiratórios e uma pessoa é o infectado. Você colocar a máscara nos 9 que não estão sentindo nada e deixar o infectado tossindo sem parar, sem máscara, ele vai espalhar o vírus dele por todos os lugares. Se ele está dentro de um ônibus, pelo ônibus, no banco, no chão, nas pessoas, no celular, de quem está falando no celular. E o que é muito mais fácil? Aquelas pessoas que estão com a máscara, depois colocar a mão em qualquer lugar, se infectar e vai pegar o vírus do mesmo jeito. Então, é muito mais efetivo e prático você colocar a máscara naquele que está com um sintoma respiratório, porque ele vai espalhar muito menos o vírus e vai proteger muito mais as outras pessoas do que você deixar quem não tem sintoma nenhum de máscara. Então, quem não tem sintoma não é para ficar de máscara e não tem indicação de ficar andando de máscara pela rua, pelo menos até hoje, né? Todos os dias estão mudando as recomendações, mas até hoje não existe essa recomendação. E me fala uma coisa, nós tivemos, né, aqui no Brasil, o Carnaval. E muitas pessoas acabaram falando no início que devia ser cancelado o Carnaval, etc., porque estava tendo a epidemia na época, não se falava ainda em pandemia, o nosso ministro da Saúde até falou em pandemia, a OMS falou que não era bem aquilo, e tivemos o Carnaval. E logo depois começaram os casos, infelizmente, do coronavírus aqui no Brasil. Foi uma irresponsabilidade não cancelar o Carnaval, manter o Carnaval? Então, é uma situação delicada, né? Porque, na verdade, nós já estávamos assistindo em vários países a situação como estava. Então, assim, aglomerações é uma situação de risco para a infecção. Apesar do Carnaval, a grande maioria dos blocos é tudo ao ar livre, mas são muitas pessoas acumuladas, né? Existe uma recomendação de distância de uma pessoa para outra de 1 a 2 metros para que você dificulte a transmissão. No Carnaval, né, são poucos centímetros de distância entre uma pessoa e outra. Então, o mais correto naquele momento, a nível de cuidado de saúde, seria não ter acontecido. Mas a gente sabe que, né, depende de várias outras esferas e infelizmente aconteceu. Então, agora já foi, não tem como voltar atrás. Mas quanto mais, né, rápido poderia, assim, as pessoas tivessem tido essa consciência de não ficar aglomeradas, acumuladas, talvez mais dificilmente essa situação teria acontecido. E principalmente nos bloquinhos, né, que é um em cima do outro, se amassando, se beijando, né, acaba... Então, é difícil não pegar nada, né, ali naquela situação. Entendi. E me fala uma coisa, agora em relação às crianças, né? A gente tem falado muito dos idosos, dos perigos que os idosos correm. E as crianças? Qual o risco que as crianças correm? Desde lá, do bebezinho que acabou de nascer, até as crianças de 4, 5, 10 anos que estão ali, né? Normalmente se brincando, se pegando, né? Se encostando. Lógico que agora, com o isolamento, acaba tendo uma certa
restrição, inclusive com o fechamento das escolas, a suspensão das aulas. Qual o risco que tem para as crianças? Então, as crianças, elas têm, pelo menos o que nós observamos até hoje, o que a gente tem de publicação científica. Elas têm apresentado doenças, quadros clínicos, né, mais brandos, mortalidade até o momento era 0, teve algumas notícias de que talvez tenha alguns óbitos de criança, não aqui no Brasil, mas isso ainda não está oficializado pela OMS. Mas as crianças, elas são os grandes vetores e transmissores da doença. Então, uma parte das pessoas infectadas, elas podem ser assintomáticas, são pessoas que não têm sintoma, mas que são capazes de transmitir. E as crianças têm esta possibilidade de ter quadros leves ou de até não ter quadro clínico nenhum e de estar transmitindo. Por isso que houve toda, né, uma recomendação e bastante forte para que quando fechasse as escolas, essas crianças não ficassem sob o cuidado dos avós, nem de outras pessoas idosas, porque aí não vai adiantar, porque ela vai levar o vírus para esses avós, né? Então, a criança, a princípio, ela não vai ter um quadro grave, mas ela tem uma possibilidade, né, de transmissão grande. E isso que você falou, né, do isolamento, é muito importante a gente frisar que, assim, não ir na escola não é sinônimo de ficar lotando a brinquedoteca do prédio, férias, né? Nem férias. Então, assim, não ter aula na escola é para, né, continuar estudando, porque uma parte das escolas, as públicas principalmente, vai ter férias neste período, mas as privadas, né, muitas estão tendo aulas online. Então, a pessoa, assim, os pais devem recomendar, né, e ficar em cima das crianças para que elas continuem a rotina de estudos, mas não é para promover encontro das crianças durante esse período, porque aí não resolve. Então, não adianta a gente tirar da escola e todo mundo se encontrar dentro de casa, ou no prédio, ou na área comum. Evitar contatos sociais, inclusive entre as crianças. E me fala uma coisa, a gente abriu algumas... Aí, só para completar, desculpa, Não? que você falou dos bebês que nascem. Então, até hoje, nós não temos descrição de casos de transmissão vertical do coronavírus, que é a transmissão da mãe para o bebê durante a gestação ou o parto. Nós temos um caso de um bebê descrito em Londres, que foi um recém-nascido, mas que não ficou firmado, ainda não está definido se ele pegou depois do parto, né, ou antes, mas isso não está concluído. Até hoje, não temos nada definido de transmissão vertical e não tem proibição do aleitamento materno. Também não tem descrição de transmissão do coronavírus pelo aleitamento materno. É lógico que uma mulher infectada, amamentando com o bebê no colo, respirando em cima do bebê, ela tem chance de contágio. Por isso, ela tem que ficar de máscara, lavar a mão obsessivamente, passar álcool gel, mas o aleitamento materno, desde que ela se sinta confortável para amamentar, ela pode amamentar. Se ela não se sentir, é para ela extrair o leite e outra pessoa saudável dar o leite de copinho para o bebê. Entendi. Então, quer dizer que o leite mesmo não passa, mas a criança pode pegar pela respiração da mãe em cima dele, lógico. Ou pelo contato, né? Pela mão da mãe, então pelo contato físico, né? E me fala uma coisa, você é especialista em vacina também. Tem uma previsão, tem alguma... A gente já teve notícia aí que tem a vacina já em Israel, que tem a vacina na China, mas acho que nada disso confirmado. Nos Estados Unidos parece também, falaram que ia começar um teste essa semana. Tem uma vacina, já existe a vacina, tem uma previsão de que ela esteja pronta, ou quando que uma vacina pode estar à disposição da sociedade? Não temos vacina para o coronavírus e nem tratamento medicamentoso, né? Algumas drogas estão sendo utilizadas, então tem droga que trata HIV, que está tentando ser experimentada para ver se funciona com coronavírus, droga que trata hepatite, que está sendo tentada, outras drogas, mas firmado que é um tratamento possível, não. Nenhum tratamento medicamentoso. Os órgãos regulatórios, tanto de pesquisas clínicas, né, quanto de liberação de vacina, eles têm sido bem ágeis aí na liberação dos estudos para que eles ocorram, mas para a gente liberar uma vacina para a população é necessário várias etapas, né? E então, assim, muitos lugares estão estudando e tentando chegar.
o sequenciamento genético, que o Brasil foi responsável por esse sequenciamento do coronavírus, né? E foi muito bom que isso tenha acontecido aqui com os nossos pesquisadores. Auxilia bastante nesses estudos. Em breve, né, teremos uma vacina, mas não temos como precisar quando ainda. Entendi. Bom, o programa está bom, está interessante, o assunto é o assunto do momento, né? A gente só vê se falar em coronavírus na imprensa, grandes emissoras da mídia nacional estão parando toda a sua programação, mas tudo que é bom dura pouco e vai chegando ao fim. Daniela, eu queria que você deixasse sua mensagem final para todos os nossos telespectadores, as pessoas que estão nos assistindo. Como fazer para prevenir? É só ficar em casa? Então, a mensagem final aí são as medidas de prevenção, que nós já falamos aqui, são importantíssimas e é aí que nós vamos conseguir combater essa pandemia e reverter toda essa situação. Precisamos da colaboração de todas as pessoas. Nós sabemos que é sacrificado para algumas, né, para as empresas, para o comércio, mas é muito importante a participação e colaboração de todos. Deixo aqui também o recado com relação à vacinação da gripe, do influenza, que nós já estamos começando a campanha, nas clínicas privadas já começou e pelo Ministério da Saúde começa agora dia 23. A vacina da gripe não previne contra o coronavírus, mas é uma forma de nós não associarmos problemas ao mesmo tempo. Então, todo mundo que puder tomar vacina da gripe, vacine. E minha última mensagem é com relação às fake news. Todo mundo está recebendo uma avalanche de mensagens todos os dias, de todas as fontes e direções possíveis. Não compartilhem mensagens que não vêm de fontes seguras. Fontes seguras é Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Organização Mundial de Saúde, grandes hospitais, né, daqui de São Paulo e de outros lugares do Brasil, que têm se esforçado bastante nessa educação em saúde e informar a população. Outras fontes sempre devem ser checadas. A transmissão de mensagens falsas, de fake news, acabam por causar um grande alarde, mais pânico e temor nas pessoas. Todo mundo manter a calma, o pânico, o desespero não vai resolver nada e só vai atrapalhar. Então, vamos manter a calma. Os órgãos responsáveis por isso, né, que é o Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde, está tendo um trabalho bastante sério e bem próximo, né, de todos para conseguir resolver e nós vamos sair dessa, né? Vamos resolver. Em breve, tudo vai estar resolvido. Maravilha. Bom, pessoal, eu entrevistei hoje a doutora Daniela Vinhas Bertolini, médica, pediatra e infectologista, especialista aí no assunto, e veio falar para a gente aqui sobre esse problema da pandemia do coronavírus. Daniela, muito obrigado pela sua presença aqui no Fala aí, Jô, dessa noite. Tenho certeza que elucidou muitas dúvidas dos nossos espectadores e com certeza vai ajudar aí para que essa prevenção realmente aconteça. Eu agradeço, Jô. Estou à disposição. Obrigada. Maravilha. Bom, pessoal, nós estamos no momento de união da nossa sociedade. Vamos evitar propagar fake news e, acima de tudo, vamos evitar de propagar essa doença. As medidas que estão sendo tomadas para ficarmos em casa, para nos protegermos, são justamente para que nós possamos passar com saúde e com responsabilidade por esse momento único na vida de todos nós, eu acredito. Muitas pessoas nunca viram uma situação como essa, nem mesmo aqueles mais idosos passaram por uma situação como essa em todas as suas vidas. Então, vamos nos unir, deixar de lado a balada, a viagem, porque não é momento para isso. Agora é momento de se resguardar, se cuidar, ajudar os seus filhos dentro de casa para que eles mantenham, né, a sua rotina, os seus estudos, porque vai ser um momento onde as escolas não vão estar presencialmente na vida deles, mas a grande maioria vai estar aí de forma online atuando. Então, vamos nos unir, é só isso que a gente pede. E assim, a gente fica com o Fala aí, Jô, dessa noite. A semana que vem, a gente volta aqui, pela rede Connect TV. Até lá, uma boa noite a todos.